quando você vai fazer a osteotomia para dentes inclusos, é sempre uma questão de tirar a área de maior perímetro, que no caso é a coroa. A odontosecção. A odontosecção é sempre uma forma de você separar a coroa das raízes, tá? Dessa forma. Já em dentes erupcionados, você pode usar a odontosecção como uma forma de criar um ponto de apoio para sua alavanca e com isso você criar uma luxação nesse ponto de apoio, facilitando a remoção das partes seccionadas. Tá? Então, a odontosecção ela serve nessas duas condições. Você pode usar, por exemplo, para essa situação, você usa sempre para os horizontais, os meso-inclinados, os discos inclinados de alguma forma. E os que estão com impactação vertical, você pode usar da odontosecção entre raízes. Tá? Quando a senhora cita exo de 4 terceiros molares no mesmo momento, faz cada um indivíduo ou anestesia tudo, faz incisão em tudo e luxação em tudo? Anestesia tudo, faz incisão em tudo, faz luxação em tudo. Tá? Aliás, eu entendi o que você quer dizer. Você quer dizer que eu faço tudo primeiro de uma fase, tudo primeiro na segunda fase? Não. Eu vou fazendo um por um. Tá? Por quê? Porque a nossa anestesia ela tem um tempo para agir. E é melhor... O que eu fazia normalmente, né? Eu anestesiava os inferiores, aí eu anestesiava os superiores. Eu iniciava com os inferiores e já finalizava com os superiores. Por quê? Porque nesse meio tempo vai pegando anestesia. Aí você faz os superiores depois, porque aí não fica sangrando em cima da região onde você está fazendo a cirurgia. Entendeu? Então você tem uma melhor visualização. Aí é meio que um esquema, né? Para poder fazer os procedimentos. Mas eu fazia isso no período que eu atendia convênio. Eu cheguei a atender convênio quando eu trabalhei no comecinho de carreira, né? E a gente chegava a fazer 10 pacientes por dia. São 40 dentes. São 40, né? Você faz 4. Então são 40 dentes por dia. Né? Então é bastante coisa. Incluso, a odontosecção servirá para particionar o dente, evitando de ter que realizar muito osteotomia. Olha que interessante. A Carolina me perguntou, o que você prefere fazer? Osteotomia ou odontosecção? Se eu puder optar, sempre a odontosecção primeiro. Quanto mais eu puder evitar sem perder de tirar osso, também não seja mão de vaca, ok? Não vai querer fazer um negócio que você não está enxergando, que você não está vendo a coroa do jeito que a gente mostrou lá. Tem que enxergar a coroa do dente para você poder conseguir remover. Senão você não consegue remover. Dentes erupcionados, diminuir a resistência entre as raízes e criar um ponto de apoio para a luxação da alavanca. Como que você vai fazer a odontosecção desses dentes então? O meso angular, tá? Você pode fazer o seguinte, olha só, aqui você vai usar a cabeça, né? Porque a alavanca, gente, ela é sempre uma coisa que você vai criar um ponto para jogar o dente para a região de menos resistência. Porque assim você desloca a raiz, você vai deslocando a raiz, certo? Então se eu tiro uma parte do dente aqui, eu crio um espaço. Se eu pego e crio um ponto de apoio, aí eu tenho um ponto de apoio aqui, certo? Nessa região. Se eu usar minha alavanca aqui para fazer força, o que vai acontecer? Você vai luxar, você vai jogar a raiz para essa região onde você criou o espaço. Então a tendência é que essa sua raiz luxe muito mais fácil. Bom, isso vai te ajudar a ter... E fora que na distal você costuma ter uma visualização melhor do que na mesial. Porque a mesial, a distal do segundo molar te atrapalha ali. Na distal você consegue enxergar bem. Então fica mais fácil de você fazer essa odontosecção. No caso de mésio angular. Impactação vertical. Se o dente estiver com uma única raiz fundida na porção distal da coroa, seccionado de forma similar à descrita na impactação mésio angular. Então você vai fazer uma divisão entre raízes para facilitar a remoção das mesmas. Já na impactação horizontal, você primeiro vai fazer a odontosecção da coroa e dependendo de como tiver a raiz, aí você vai fazer a odontosecção das raízes. Se não for necessário, você vai fazer só a da coroa e com isso outra coisa que você pode fazer também, isso são mecanismos que a gente vai aprendendo com o tempo, você pode fazer a remoção, a odontosecção da coroa e fazer um pouquinho de osteotomia aqui para acessar uma região da raiz, criar um furo na raiz e com a alavanca, por exemplo, bandeirinha ou head brink, você empurrar
a raiz no sentido do acesso desse buraco aqui que você fez, né? Da cavidade que você fez, foi justamente para jogar ela para esse local e você conseguir tirar. É possível você fazer isso também. A forma de você fazer menos força e demorar menos tempo é fazer odontodissecção, acredite em mim. Normalmente você fazer odontodissecção entre raízes aqui, ó, facilita muito. Você tira primeiro a mais superior e depois você tira a inferior, tá? E o disco angular você pode fazer a odontodissecção da coroa, né? E depois você faz a odontodissecção de raízes. Já o terceiro molar superior, gente, como é um dente, um osso mais medular, mais molinho, né? Muitas vezes é mais fácil você fazer a remoção desse dente. Dificilmente você precisa fazer odontodissecção, tá? Da impactação dos superiores. É mais a osteotomia mesmo que é importante. Se for necessário, você vai olhar na radiografia e vai ver, não, se eu fizer essa odontodissecção aqui, de repente, eu consigo criar um ponto de apoio, ou eu consigo criar um alívio. E com isso você vai fazer, então, a remoção do seu dente. Essa aqui, gente, são as soluções que são encontradas para dentes impactados. Existem só essas no mercado? Só existem essas? Não. Encontrar soluções é uma coisa que você vai fazer o resto da sua vida. Eu falei algumas aqui para vocês e falei outras que nem estão descritas. Como criar um ponto de fulcro para você poder apoiar a raiz e tirar, né? Eu falei isso até em outras aulas, mostrei até com fotos como é que faz. Você criar uma canaleta para você pôr a sua meia cana angulada ou a bandeirinha angulada. Tem uma aula que eu falo assim, como usar do desenho das alavancas a seu favor em cirurgias complexas. Essa aula é top, porque eu mostro justamente esses macetinhos que não tem em qualquer lugar, que não é em todo lugar que você vê. São coisas que você vai fazendo, conforme você vai fazendo, você vai aprendendo, você vai entendendo como é que funcionam os instrumentais, e é interessante você saber, porque é um conhecimento que você pode inclusive aprimorar. Você pode criar as suas soluções. Mas essas daqui, gente, são as soluções básicas, para que vocês possam então fazer o seu planejamento.